Olá, bom dia. 7 em cada 10 maranhenses estão endividados, isso sem contar os super endividados. Por conta disso, o PROCON iniciou desde 2021 o programa Dívida Zero, que é para liberar todo mundo dessa carga pesada que é ficar devendo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto aqui no Café da Manhã foi a Karen Barros, que é presidente do PROCON. Bom dia, Karen, seja bem-vinda. Bom dia, Elda. Bom dia a todos de casa. É grande satisfação estar aqui para falar e orientar os consumidores. Pois é, esse número 7 em cada 10 significa que nós temos 70% da população maranhense endividada, é isso mesmo? É um número alto, né? Assusta bastante, mas de fato é. E no nosso atendimento, no nosso guichê de atendimento, é o que a gente vê. Todo mundo tem uma dívida ou está super endividado, né? Está desorganizado com os cartões de crédito, com as dívidas, né, de subsistência, que é conta de água, de luz. E, de fato, é o que está acontecendo com os maranhenses. É assustador mesmo esse mesmo. O que a gente deve mais? Cartão de crédito? Muitas dívidas com os bancos, né, instituições financeiras, então as pessoas acabam pegando cartão de crédito com uma loja, com outra, chega lá consumidor com 10 cartões, que não consegue se organizar, acaba esquecendo de pagar um ou mesmo não consegue pagar, né? Mas assim, de fato, campeão de procura, né, concessionária de energia elétrica e de água. Então, às vezes, pessoas acabam organizando sua vida financeira, mas vão deixando de pagar a conta de energia, a conta de água, em detrimento das outras contas, né? Mas nessa conta a gente não tem que pagar logo, senão a gente fica sem água e sem luz, aí piora tudo. Exatamente. Então, por isso que tem muitos cortes, né? Tem muitos cortes, mas tem muita dívida também, né? E os consumidores no Dívida Zero estão conseguindo uma boa negociação com essas empresas. Vamos falar então, cara, o que é o programa Dívida Zero? Bom, o programa Dívida Zero ele foi instituído em 2021 pelo ex-governador Flávio Dino e é um decreto estadual que fala sobre as condições, sobre o tratamento ao endividado e ao superendividado no Maranhão, cria o núcleo de apoio ao superendividamento que está dentro do PROCON e com isso anualmente, né, então 2 vezes ao ano a gente procura fazer o Dívida Zero, que é um mutirão que reúne as empresas, né, e que faz melhores condições para os consumidores negociarem. A gente busca fazer dentro das unidades dos Vivas PROCONs, que já são conhecidas pelos nossos consumidores, e a gente reúne várias empresas para justamente dar melhores condições de negociação para o consumidor. E as empresas também que não estão lá, a gente consegue atender o consumidor por meio do balcão do PROCON. Então a gente registra, formaliza a proposta do consumidor por meio do nosso sistema e envia para a empresa essa proposta e assim começa a negociação. Então tem 2 alternativas, 2 possibilidades de negociação, o programa e o balcão do próprio PROCON que já funciona normalmente, é isso? Isso, exatamente. A gente faz esse mutirão, né, chamando as empresas, que a gente chama de Dívida Zero, e normalmente no nosso atendimento, quem chega com dívida, quem chega super endividado, a gente também atende, faz essa triagem, busca ajudar, orientar o consumidor e registra, formaliza essa proposta pelo nosso sistema do PROCON. Quanto por cento mais ou menos é que vocês conseguem de negociação? Quer dizer, quantas pessoas dessas 7, vamos dizer, que chegaram lá endividadas, quantas dessas pessoas conseguem sair com uma boa negociação, dizendo daqui para frente eu vou conseguir limpar meu nome? A gente tem um índice, né, que a gente calculou das outros eventos que nós fizemos, de mais de 90% de resolutividade. Então, temos dívidas, porque as empresas acabam analisando a condição daquele consumidor, né, se ele tem uma renda, se ele foi um dia um bom pagador, mas por uma situação deixou de pagar, eles conseguem fazer negociações diferentes, dar descontos diferentes. De acordo com o perfil, seria isso? Com o perfil, exatamente. Então, às vezes, eles conseguem, tem consumidor, por exemplo, que até o governador Carlos Brandão divulgou, que a dívida foi quase 90% que eles deram de desconto. Então, de fato, foi um bom negócio. Então, assim, o consumidor precisa estar lá apto a negociar, que a empresa, né, também com certeza vai querer ajudar, porque são números, não são passivos que dificilmente a empresa iria receber. Então, tem dívidas que eles acabam abrindo mão de multas, de juros, colocam uma entrada pequena e conseguem fazer um parcelamento maior.
para facilitar a vida desse consumidor. A partir do momento em que faz essa negociação, que ele vai para a empresa, ele diz, eu vou pagar, eu começo a pagar, a partir daí, ele já está com o nome, vamos dizer, limpo na praça? Boa pergunta, Helder, é uma dúvida que todos têm. A partir do momento que você fecha uma negociação, vamos dizer, em 15 parcelas, até em 60 parcelas, se você paga a primeira parcela, a empresa tem que tirar o seu nome dos órgãos de proteção de crédito. Tem 5 dias para fazer essa retirada. Por quê? Isso aí sinaliza que ela negociou e ela não é mais devedora. Ela começa a pagar a primeira parcela da negociação, ela já pode e deve ser retirada desses órgãos de proteção de crédito. Agora, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra, gente. Eu tenho uma dívida. Eu fui lá, negociei, minha dívida era grande. Talvez nem era só uma, tinham várias dívidas, mas eu consegui negociar todas. A partir do momento em que eu faço essa primeira parcela, que meu nome está liberado, não corro o risco de me endividar de novo, não, Karen. É um grande risco, né, para o consumidor, mas a gente sempre orienta, e o núcleo de apoio ao superendividado, que está criado nesse decreto estadual, é justamente para dar esse apoio ao consumidor. Então, quando o consumidor chega no nosso balcão, a gente busca orientá-lo e dizer, olha, você tem 10 cartões de crédito, você precisa cancelar e deixar um, talvez, ou nenhum, para você conseguir se organizar financeiramente. Você precisa pagar suas contas de moradia, de energia, de subsistência. O dia a dia gera muita despesa normalmente, exatamente, né? Para poder você conseguir organizar a sua vida financeira. Então, a gente procura também dar esse apoio, né, ao consumidor no sentido de calcular quanto que ele gasta. E nas audiências, né, de negociação de dívida, a gente também faz esse tipo de apoio, calculando quanto que o consumidor gasta, quanto que ele vai poder pagar, e assim organizando os credores, né, para poder ele justamente pagar essa dívida, porque muitos chegam com várias dívidas de várias empresas. Eu fico pensando, é fácil esse trabalho de convencimento, aí já não é de negociação, de convencimento com o próprio endividado de que ele precisa se liberar desses pontos de atração, vamos dizer, de consumo. Porque um cartão de crédito na mão, gente, é complicado demais. A gente fica se achando poderoso, né? Principalmente quando a fatura chegou, está liberada. A gente pensa que começou uma nova fatura, a gente está liberado para gastar como se estivesse ganhando na loteria. Exatamente. Cartão de crédito é muito perigoso, porque o juros do crédito rotativo é altíssimo. Isso. Então, ele é mais alto do que um empréstimo comum. E também tem uma nova modalidade que, inclusive, a gente briga todos os dias com os bancos, porque acaba fazendo uma oferta muito maliciosa para o consumidor. Existe uma modalidade chamada crédito consignado, cartão de crédito consignado, que nada mais é... Cartão de crédito consignado, não é mais só um empréstimo consignado, não. Não, é um cartão de crédito, e aí o consumidor às vezes contrata sem saber o que é, ele tem uns juros um pouco menor do que o cartão de crédito, mas ele vai debitar na folha de pagamento do consumidor. E ele nada mais ele fala que é cartão de crédito, mas nada mais do que uma margem de crédito. Ela, inclusive, muda a margem de crédito do consumidor, que é 30% normalmente. Com esse cartão de crédito vai para 35%, às vezes até 40%. Ou seja, aumentando o que já a lei dizia, né? Isso tudo é regularizado pelo Bacen, mas a forma que as empresas ofertam isso para o consumidor chega a ser criminosa. Elas não... informam o consumidor sobre os juros, não informam que aquilo é um cartão de crédito, que se ele usar aquele dinheiro, né, que está sendo debitado na conta dele, ele vai ter que pagar os juros, que na verdade é um empréstimo, é uma forma de cartão de crédito, mas é um empréstimo que ele está retirando. É um empréstimo, sim. E então muitos consumidores acabam, consegui um dinheiro aqui fácil no banco, tem um juros menor, mas ele vai acabar se endividando, porque é uma modalidade muito perigosa, porque ela aumenta a margem consignável do consumidor. Gente, para quem já está endividado, arranjar uma nova forma de endividamento é mais perigoso ainda, né? Mas isso é tranquilo, é legal, pode ser feito. Pode. Essa questão do cartão de crédito consignado é legal. E aí o que a gente vem brigando, que eu falei, justamente nas reuniões que a gente tem com os bancos, é a forma como principalmente as financeiras, essas terceirizadas das instituições financeiras, ofertam para o consumidor. É algo que eles não informam as condições, o consumidor assina sem saber, às vezes, inclusive é fraudulenta a forma da contratação. É importante que o consumidor, se tiver dúvida sobre isso, ele pode ao Procon procurar, verificar se é algo
legal, que ele pode fazer e benéfico para ele. A gente faz esse tipo de orientação também. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui para a gente respirar, que foi tanta dívida que eu já fiquei até confusa. Mas a gente vai só tomar um cafezinho, tomar uma água e volta já já. É um minuto só e a gente está de volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre endividamento, perdão de dívida, formas de pagamento com a Karen Barros do Procon. Aí a gente não falou muito sobre superendividados. Nós falamos sobre endividados, nós temos 70% da população maranhense endividada. E superendividados, nós chegamos a quanto mais ou menos? É uma parcela grande. Também? Também grande. Meu Deus porque assim, o superendividado é aquele que ele não consegue mais nem saldar suas dívidas de subsistência. Então, ele não consegue dinheiro ali para alimentação, ele fica escolhendo qual a dívida, que a conta que ele vai pagar por uma questão de subsistência. Então, às vezes, falta dinheiro para comer, falta dinheiro para se locomover. E aí, esse consumidor, a gente está muito preocupado. Há uma preocupação também do governo federal, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, que vem fazendo programas. A gente está agora com o Dívida Zero e eles também vieram dar uma força para a gente no Pátio Norte com Renegocia, ou seja, trazendo mais empresas para o consumidor negociar. Então, bancos que não estavam participando do Dívida Zero agora também podem participar. O consumidor pode negociar. Só um intervalo. Dívida Zero é um programa estadual. Isso. Tá, ok. Isso. Dívida Zero é um programa do Estado que funciona aqui no Maranhão nos PROCONs. Né? Então, quem tem qualquer dívida em qualquer empresa, mesmo que ela não esteja vinculada a esse programa Dívida Zero, pode procurar ir lá, que vocês de alguma forma vão dar uma orientação? Isso, nós vamos buscar negociar essa dívida do consumidor, fazendo a intermediação. Então, por meio do atendente, o advogado, na hora da conciliação, vai ajudar o consumidor a negociar essa dívida. A gente sabe que a partir do momento que o consumidor começa a dever à empresa, a obrigação dele é pagar. Então, os juros, a gente calcula se são devidos ou se não são devidos, se há cobranças indevidas, mas aquela dívida existe. Então, o que a gente faz é intermediar essa negociação. A gente não pode impor à empresa aquela condição que o consumidor tem para pagar, porque ele contraiu, ele fez um contrato, comprou, então ele sabe do valor. Quem compra tem que pagar. Exatamente. Então, mas a gente faz uma intermediação pedindo para a empresa condições melhores, porque aquele consumidor ele ganha tal valor, ele gasta com X valor para subsistir e tentando, de fato, fazer o melhor para o consumidor. O que pode atrapalhar essa negociação? Se a gente tem 90% de resolutividade, logo ficou um percentualzinho lá do lado de fora. O que costuma atrapalhar essa negociação, cara? Bom, são vários fatores. Às vezes, a falta de informação do consumidor, às vezes ele começa, eu tenho uma dívida com a Equatorial, mas aí, no decorrer do processo, ele chega, olha, mas eu tenho dívida também com o Banco do Brasil e com a Riachuelo e com vai todas chegando, as lojas da cidade. E vai chegando novas dívidas, ao invés dele chegar com todas as informações do primeiro atendimento e dizer, olha, eu tenho dívida com tais empresas, eu quero negociar, porque no dia a dia, né, do nosso atendimento, a gente consegue chamar todas essas empresas que o consumidor tem dívida para uma audiência conjunta. Então, ali a gente reúne todos para dizer, olha, o consumidor ganha isso aqui, ou ele não ganha nada, está desempregado. Vamos organizar aqui quem são os credores que ele vai poder pagar agora. Inclusive, cabe dizer que o decreto estadual fala que quando a empresa é chamada para essa audiência e ela não comparecer, ela pode ser colocada no final da fila do pagamento das dívidas do consumidor. Isso dá o direito, inclusive, está na lei federal. Só para a gente entender, por exemplo, eu devo a Riachuelo, a CIA, Banco do Brasil, água, luz, o celular, tudinho. Se alguma dessas empresas que foi chamada não comparecer com relação a esse consumidor, ele volta lá para o final da fila, ele vai pagar todas as outras que foram negociadas. Isso. E não pode sofrer nenhuma penalidade por conta dessa dívida que ficou para trás. Exatamente, porque a lei, existe a lei do superendividamento, que é uma lei federal, o decreto estadual ele se baseia nessa lei federal e a gente organizou e a lei federal dá esse poder aos PROCONs e defensorias também, todos que têm o núcleo de apoio ao superendividado, a fazer isso. Convocou todas as empresas para uma negociação, uma audiência
de negociação, está comprovado no processo que essa empresa recebeu a notificação e ela não compareceu, não mandou um advogado, não mandou um preposto, o PROCON pode fazer a audiência com os demais que compareceram e organizar os pagamentos. Olha, Equatorial, você vai começar a receber agora, o consumidor tem condição de pagar isso, aquilo e outro. Empresa X, vamos pagar também junto, e aquela que foi chamada e não compareceu pode ser colocada ao final da fila para o pagamento. Entendeu? Não é que a dívida deixa de existir, mas a organização de pagamento que foi feita ali num acordo de negociação, a empresa que foi chamada e não compareceu, ela pode ficar para o final. Ok, só para relembrar, o dívida zero, ele acontece 2 vezes por ano? Isso, a gente procura fazer sempre quando tem o aniversário do PROCON, quando tem o aniversário do CDC, são épocas que de fato há uma grande procura, acaba que sempre junta com férias ou épocas festivas e a gente busca sempre fazer esses atendimentos, né? E quando não tem o dívida zero, a gente recebe o consumidor no nosso balcão de atendimento de todas as unidades para fazer essa negociação com as empresas. Então, esse é um trabalho que ele, apesar de não ter o nome de dívida zero, ele continua sendo feito normalmente nos PROCONs. Continua sendo feito. O que é diferencial do dívida zero? Porque tem empresas presencialmente no nosso balcão de atendimento. Então, por exemplo, fica mais facilitado. Fica facilitado, porque lá eles já estão com todas as informações, não precisa notificar, esperar o prazo de resposta. Então, a Equatorial, por exemplo, está sendo bastante demandada, está conseguindo fazer boas negociações. Então, tem lá o representante da Equatorial olhando o sistema dele, o que ele pode fazer, o que ele pode abonar, e tem consumidor que já paga na hora no cartão de crédito, já divide no cartão de crédito várias vezes, ou já sai com um boleto. A negociação é feita ali bem rápido. Então esse é o diferencial do dívida zero. E assim tem outras empresas que estão participando. Mas quando fora do dívida zero, acabou o dívida zero, o consumidor pode ir a qualquer balcão do PROCON, dentro dos Vivas, que vai ser atendido e a gente vai formalizar a proposta de negociação, enviar para a empresa e a partir daí começar essa negociação pelo sistema do PROCON. É porque também assim, quem tem a dívida, gente, não precisa ficar esperando essa negociação. É claro que agora é um período melhor. Se você tem dívida, por que não aproveita logo? Se você esperar para ir lá no PROCON, como a Karen falou, vai ter toda uma negociação por trás disso, a boa vontade da empresa de fazer negociação. Ali parece que ela já está com a boa vontade do lado, né? Vai fazer mais coletivamente. Esse processo, essa campanha do Dívida Zero de agora, ela vai até quando, cara? A gente está no Pátio Norte até o dia 4 de agosto, foi prorrogado, então toda essa semana nós estamos lá de 10 às 19 horas, entregando senhas até 18, então quem recebeu a senha até 18 horas... Até 18 horas recebe senha? Isso, porque às vezes a negociação demora um pouco, né? Então a gente pode estender para quem já está lá dentro o atendimento. Mas é importante que o consumidor vá, a gente está com perspectiva de levar para outras unidades aqui em São Luís do Maranhão, aqui na Grande Ilha, mas é importante que não deixe para a última hora. A gente acaba recebendo muita demanda nos últimos dias. É verdade. Porque o consumidor deixou para a última hora. Acho que sexta-feira vocês vão receber muita gente. Muita, sempre recebe. Você já teve uma estimativa de quantas pessoas já passaram por lá nesse período agora, dessa campanha? Dessa campanha foram mais de 10 mil atendimentos. E desde Já 10 mil? Já 10 mil. E desde 2021, mais de 38 mil atendimentos, ou seja, mais de 38 mil famílias atendidas. Vou fazer uma perguntinha aqui bem... Assim, gente que participou de uma campanha do Dívida Zero, ele costuma voltar na próxima já devendo de novo? Às vezes a gente recebe sim consumidor que fez uma boa negociação no passado e tem outra dívida para negociar. Não, assim, eu já falo até com dívidas novas, já chegam com dívidas novas para negociar? Sim, porque acaba que consegue, né, um crédito novo, salda as dívidas, aí consegue um crédito. Tem gente que de fato não tem essa consciência e falta isso, até nas escolas, por exemplo, uma orientação. Conscientização financeira, eu acho que é tudo, né? Você tem que fazer esse trabalho de consciência financeira, saber até onde vai o seu limite, né? Onde vai a sua vontade, gente. A nossa vontade é uma coisa, o nosso limite é outro. Nosso bolso é quem determina nosso limite, né? Se for pela nossa vontade, a gente vai como se estivesse ganhando na loteria americana até onde o bolso aguentar. Mas a gente não aguenta. Então, aproveita, o Dívida Zero vai até dia 4, sexta-feira.
Não pode fazer convite para os seus endividados, Karen. Quem tiver dívida, né, ou quem tiver dúvida se pode participar dívida do programa. E dúvida, pode vir as duas situações. Pode. O Dívida Zero vai até o dia 4 de agosto no Pátio Norte Shopping, lá no Viva, na unidade do Viva Procon, de 10 às 19 horas. Então é importante você participar, nós vamos te ajudar. Tem várias empresas lá presentes negociando, você já sai com tudo resolvido. Mas se você tem dívida com outras empresas, a gente também pode te ajudar. Pelo sistema do Procon, a gente faz essa negociação. Pronto, eu nem preciso dizer mais nada. Você tem dívida ou tem dúvida, procura o Procon. Eles vão te ajudar nas duas situações com toda certeza. Dentro e fora do programa Dívida Zero. Não aproveitou, não deu tempo? Vai depois, não tem importância. Vai ser mais complicadinho, mas vai dar certo sim. Karen Barros, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos aos nossos endividados e a quem poderia ficar endividado, que agora já vai ter um pouquinho mais de cuidado, com toda certeza. É verdade, é importante ter esse cuidado para não ficar super endividado. E uma grande satisfação estar aqui e pode nos chamar que a gente vem. Eu que agradeço. Bom dia para você, bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia 9 horas eu estou aqui te esperando com muita informação desse tipo, principalmente, que é maravilhosa de manhã cedo. Você já começa o seu dia super bem informado. Então, todo dia aqui, notícia e café sempre. Tchau e até a próxima.